Bom dia, preciosas. Bom dia, bom dia. Mais um café com elas, mais um tempo de nós buscarmos juntas a presença do nosso Pai, mais um tempo de nós nos achegarmos mesmo, né, diante dele, clamando para que ele possa nos abençoar. Eu sei que estamos vivendo tempos tão difíceis, mas tão difíceis, que se nós não nos apegarmos no Senhor, a gente não vai conseguir prosseguir. Mas eu creio que o Senhor continua conosco, eu creio que o Senhor está conosco todos os dias mesmo, sabe? Todos os dias o Senhor, ele continua comigo e com você. E nós precisamos nos lembrar dessa promessa de que o Senhor está conosco todos os dias até o final. Nós precisamos nos lembrar, porque se nós não trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, a gente vai ter dificuldade de prosseguir. A gente vai ter dificuldade de caminhar. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós podemos nesta manhã, começar essa manhã orando, lembrando mesmo que o Senhor é conosco em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Deus, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a nossa vida. Sabemos que elas são a causa de não sermos consumidas, Pai. E quando o Senhor nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai. É porque é pela manhã, Pai. O choro pode durar literalmente uma noite. E a alegria, Deus, ela vem pela manhã. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida. E porque elas se renovam na nossa vida, Pai, isso, Senhor, significa que o Teu doce Espírito, ele está aqui, Pai, vivo dentro de nós. E o fruto do Espírito, Pai, é alegria. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria, Pai, ela não vem de circunstância, mas essa alegria, ela vem porque o Teu Espírito Santo habita dentro de nós. E nós estamos aqui, Deus, para alimentar, Pai. Para alimentar. Nós estamos aqui, Pai, para colocar a ferramenta certa na mão do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, para que de dentro de nós possa fluir essa alegria em meio a tanta tristeza, em meio, Pai, a uma situação tão caótica que nós estamos vivendo. Nós cremos, Pai, que nós podemos nos alegrar no Senhor e na força do Teu poder. Por isso nós te clamamos que nessa manhã o Senhor venha, Pai, se assentar nessa mesa conosco. Pai, eu preparei aquela mesa ali, Pai, para que o Senhor se assente, para que o Senhor nos alimente. Somos mulheres aqui, Pai, sedentas, ó Deus, do alimento que vem do céu. Somos mulheres aqui, Pai, sedentas, ó Deus, daquele maná que só o Senhor pode derramar. Daquele maná, Pai, que só o Senhor, Pai, pode liberar do alto sobre as nossas vidas. A Tua palavra nos ensina que o homem não pode receber coisa alguma, Pai, se do céu não nos for dado. Por isso nós te clamamos essa manhã. Abre as comportas do céu sobre nós, para que nós possamos receber aquilo que nós precisamos, para que a nossa fé, Deus, ela não seja enfraquecida, para que nós possamos, ó Deus, entender que não é tempo, Deus, de olhar para fora do barco, mas é tempo de nos aquietar dentro do nosso barco, sabendo que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém? Amadas, eu me lembrei aqui de ontem uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Quando nós estávamos ali na live de oração, Ele nos disse que não é tempo da gente olhar para fora do barco, sabe? Não é tempo da gente focar nas ondas turbulentas, não é tempo da gente ver, né, que tem peixes grandes ao nosso derredor. Não é tempo disso. É tempo de nós entendermos que nós estamos dentro de um barco, a tempestade está vindo, sim. Os ventos estão vindo? Sim, os ventos estão vindo, mas nós precisamos entender que é tempo da gente ficar dentro do barco. E estar dentro do barco, sabe o que é? É construir a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo.
Não é tempo da gente perder tempo em ficar querendo construir casas na areia. Séries, o que é construir casa na areia? É muitas vezes você procurar coisas que não, você acha que vão melhorar, mas não vai melhorar. É tempo de nós mergulharmos na palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus habite no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, amém? E eu quero te dar uma boa notícia essa manhã. Nós estamos dentro do barco com aquele que já venceu. Nós estamos dentro do barco com aquele que não perde o controle. Estamos dentro do barco com aquele que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. E nós estamos dentro do barco com aquele que o vento obedece. Então, vamos nos entregar. Vamos parar de muitas vezes nos debater contra a poderosa mão de Deus. Eu quero te falar algo nessa manhã. Ele não perde o controle em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, porque hoje eu tenho uma palavra do alto para vocês, uma palavra que ela já veio assim confrontando o meu coração e trazendo revelações ao meu coração que eu sei que essas revelações também vão fortalecer vocês. Eu sei que essas revelações também vão libertar vocês. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar a se entregar nessa manhã. Eu quero te convidar a desarmar essa manhã. Eu quero te convidar a não se estribar no seu próprio entendimento, mas eu quero te convidar nessa manhã a abrir o seu coração, a confiar no Senhor de todo o teu coração, para que você possa, em nome de Jesus Cristo, descansar e receber um conhecimento revelado essa manhã. O conhecimento revelado é aquele conhecimento que vai além daquilo que eu tenho para te falar. Eu estou aqui comunicando para vocês um conhecimento simplesmente comunicado. Eu estou aqui comunicando a palavra de Deus para vocês. Mas existe um conhecimento revelado que o Espírito Santo de Deus, ele pode trazer ao teu coração. E é esse conhecimento revelado que vai te libertar. É esse conhecimento revelado que vai trazer cura, que vai te levantar e te ajudar a prosseguir mais essa manhã em nome de Jesus. Amém? Bem, hoje nós vamos falar sobre intimidação. O título do nosso estudo hoje é Não se deixe intimidar. Por quê? Porque Deus escolhe a mim e a vocês. Sabe para quê? Para suprir necessidade dele. Sim, ele não precisa, mas Deus nos escolheu para suprir as necessidades dele. E eu quero falar algo para vocês. Nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro. E a todo tempo, Satanás, ele tenta quebrar esse vaso de modo que ele se espedace e ele não pode ser mais usado. Mas eu quero te dar uma boa notícia essa manhã. Ainda que esse vaso esteja quebrado, ainda que esse vaso esteja despedaçado, existe um oleiro nessa manhã que está pronto para pegar cada pedacinho desse vaso e construir um vaso novo através de uma revelação que ele tem para a sua vida. Não importa, mulheres, como vocês estão se sentindo nesta manhã. Não importa. Não importa quantos cacos, sabe? Talvez você passou por uma perda muito séria. Talvez você está sentindo dores, mas sabe aquelas dores que, apesar de não ter nenhuma enfermidade, você sente aquela dor de tanto que os seus sentimentos estão assim te derrubando? Pois é, eu quero te falar que nessa manhã, eu creio de todo o meu coração que existe um oleiro aqui, que ele pode pegar cada caquinho nosso e ele pode nos refazer. E quando nós terminarmos, eu creio que nós seremos aqueles vasos ali na prateleira. Alguns vão ter que esperar um tempo para secar porque acabaram de serem feitos. Outros já vão sair prontos para serem usados, mas o oleiro está aqui essa manhã. E eu peço, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que esse oleiro venha ter liberdade no meu e no teu coração. Por quê? Porque existe um inimigo. Sabe, Deus, ele é real, ele é muito real, mas o nosso inimigo também é real. E esse inimigo, ele se chama Satanás. Ele era um anjo feito pelo próprio Deus, que se rebelou contra o próprio Deus.
E quando o Senhor destituiu ele da posição ali de anjo de luz, ele continuou com os poderes. Porque Deus, ele não tira os dons. Os dons que Deus nos dá são irrevogáveis. Então, esse anjo que foi criado pelo próprio Deus, ele continua com as suas habilidades. Mas ele usa essas habilidades para quê? Para que a mesma coisa que aconteceu com ele, que foi se afastar do próprio Deus, ele usa essas habilidades para também nos afastar de Deus. Porque nós fomos criados como obra-prima das mãos do Senhor. Nós fomos criadas, sabe, de uma maneira para que nós pudéssemos viver uma vida onde nós somos aqueles instrumentos que realizamos os sonhos de Deus. A palavra de Deus nos ensina que os anjos anelaram falar dele, falar do Senhor. Eu fico pensando, né, os anjos assim, olhando para a face de Deus e falando assim: ai, Senhor, como seria maravilhoso falar quem o Senhor é, porque nós temos relatos de que os anjos ficam lá, santo, 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 a todo tempo clamando. Eu fico pensando, os anjos, Senhor, como seria lindo se nós pudéssemos falar do Senhor para as pessoas, porque existe algo lindo que muitas vezes Satanás nos tira, que é a graça de falar do Senhor para as pessoas. E nós somos nós fomos os escolhidos para falar. E Satanás, então, a todo tempo, o que ele tenta fazer? Ele tenta nos intimidar. Ele tenta nos intimidar para nos tirar dessa posição às quais nós fomos chamadas. Eu e você, mulheres, fomos chamadas para proclamar as virtudes. Nós fomos chamadas para proclamar as maravilhas daquele que nos tirou do império das trevas e nos resgatou para um reino de amor. Nós somos nós somos escolhidas, nós somos hoje propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes, nós somos aquelas que adentram o céu para buscar recursos para que a terra possa conhecer o nome do Senhor. E eu quero falar para vocês, e essa alegria que brota dentro de nós, ela não vem da circunstância, ela vem exatamente do Espírito de Deus que habita dentro de nós. E esse mesmo Espírito, ele nos ensina: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Jesus nos disse que ele estava indo preparar-vos um lugar. Por isso eu quero te falar algo, mulher. Ainda que nós estejamos vivendo esse caos, Satanás, ele quer que você tenha os olhos terrenos para achar que tudo termina aqui. Mas eu quero te dar uma boa notícia essa manhã: não termina aqui. Aqui, quando terminar aqui, será o começo de uma vida eterna com ele, com o nosso Abba. Será o começo de uma eternidade onde nós vamos viver louvando, adorando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E Satanás, ele quer nos impedir de ver isso. Satanás, ele quer nos intimidar, sabe? Deixando ali o nosso coração ficar triste, ficar temeroso, como se acabasse aqui. Mas eu quero te falar algo, mulher, não acaba aqui. Não acaba aqui. O melhor de Deus, eu creio que já veio, que é Jesus Cristo. Mas o que Jesus Cristo fez, o melhor daquilo que Jesus Cristo fez, ainda está por vir, que é nos conceder uma vida eterna ao lado do Pai. Então, hoje nós vamos estudar a respeito da palavra intimidar. Preciosas, eu preciso do coração de vocês aqui, tá bom? Para saber se tá tudo bem, para eu ver que vocês estão aí comigo. As meninas aqui no Face eu consigo ver, mas eu preciso dos coraçõezinhos de vocês aí. Intimidar. Intimidar, de acordo com Aurélio, significa provocar ou pressionar. Quando a intimidação, ela faz com que a pessoa, ela sinta uma apreensão. Significa também receio, significa temor, significa amedrontar. A palavra intimidar significa você amedrontar alguém. Ela também significa você causar ou fazer com que a outra pessoa se sinta constrangido, que ela se sinta tímido e que ela se sinta inibido. Isso é o significado no Aurélio da palavra intimidar. Amada, Satanás, ele é um intimidador. Ele é um intimidador. Por quê? Porque ele quer nos afastar de Deus,
Porque quando ele nos afasta de Deus, ele nos impede de não sermos usados pelo próprio Deus. E é isso que ele não quer. Então, quando nós falamos tanto da armadura de Deus, né? Que está ali em Efésios 6, que pedimos a Deus que nos revista da armadura dele. Mas olha o que o Senhor me revelou essa manhã. Olha que revelação tremenda essa manhã. Porque, vamos ler aqui Efésios 6, versículos do 10 ao 12, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e não é contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja bem, aqui ele nos manda nos fortalecer no Senhor, na força do Senhor, nos revestir da armadura dele, para quê? Porque existe um inimigo, gente, existe um inimigo, para que a gente possa ficar firme contra as ciladas desse inimigo que a todo tempo ele quer fazer o quê? Ele quer nos destruir, porque ele veio para isso. João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. É isso que ele quer fazer. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Aí, quando o Senhor fala aqui, fortalecer em mim, na minha força, revestir da minha armadura, para que vocês possam resistir firmes às ciladas do diabo, ele vira e fala assim, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Presta atenção. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Sabe o que o Senhor me disse essa manhã, meninas? Que não adianta. Não adianta a gente ir para perto do Senhor. Não adianta a gente se sentir que a gente sabe que a gente está com a armadura do Senhor, sendo que o nosso coração está manchado. Sendo que o nosso coração está manchado. Por isso que ele nos ensina isso aqui. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue. Amadas, prestem bastante atenção. Não adianta você se revestir de uma armadura espiritual, você ser fortalecida no Senhor e na força dele, sendo que o seu coração está manchado. Sendo que o seu coração está manchado. Presta atenção, nós precisamos resistir firme contra as ciladas do diabo. E a nossa luta, ela não é contra pessoas, contra nenhum ser humano. E quando nós não temos a revelação dessa verdade, Satanás ele vem com essa estratégia para quê? Para fazer com que ele use essas pessoas para nos intimidar. Sim, Satanás, quando nós entendemos que a nossa luta é contra ele, nós tiramos os olhos das pessoas, e como Jesus faz comigo e com você, Jesus ele enxerga as séries além dos pecados dela, porque quando Jesus olha para mim, ele vê o sangue dele sobre a minha vida. Jesus consegue me enxergar além dos meus pecados, porque o sangue dele está sobre a minha vida, mas eu e você precisamos enxergar o outro, também revestido desse sangue, para que a gente possa enxergar além dele. Saber que Deus morreu para que todos tenham a vida eterna e para que ninguém pereça. Então, quando, amadas, você talvez é uma mulher que está muito espiritual, é uma mulher que está ali na palavra, é uma mulher, mas não sabe o que está acontecendo. Você está intimidada, vira e mexe, você para. Vira e mexe, você desiste. Vira e mexe, você fica desanimada. Eu quero te falar hoje a resposta, a sua resposta e a minha resposta, elas estão aqui na verdade de Hebreus 12, 14 e 15. E nós vamos conhecer essa verdade hoje. E essa verdade vai fazer com que toda a intimidação de Satanás contra nós, ela vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. E nós vamos entender que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra ele. Hebreus 12, versículos 14 e 15 diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nós possamos identificar. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós nessa manhã com o conhecimento revelado dessa palavra, porque a raiz de amargura dentro do nosso coração, ela nos separa da graça de Deus e ela contamina o nosso coração. E não adianta nós revestirmos de uma armadura espiritual, sendo que o nosso coração está contaminado, porque a vida com Deus é uma vida de dentro para fora, não é uma vida de fora para dentro. Isso significa, mulheres, que nós não podemos ignorar Satanás. Nós não podemos ignorar Satanás. Nós não podemos ignorar os dardos de Satanás. Vejam bem, aqui, Paulo continua nos ensinando sobre essa verdade. 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11, diz assim, Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa eu tenho perdoado, eu fiz por causa de vós, na presença de Cristo. Sabe para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Ei, mulheres, quando nós não perdoamos qualquer pessoa que seja, quando nós não perdoamos qualquer pessoa que seja, nós ignoramos os desígnios de Satanás, e nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, porque ele é o nosso inimigo, ele é aquele que vem contra nós, ele é aquele que tenta nos derrubar, ele é aquele que tenta a todo tempo, e a armadura de Deus, ela vem selada. Nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, a nossa luta é contra principados, é contra potestades. Amadas, deixa eu te falar uma coisa aqui nessa manhã. Deus me revelou essa manhã que uma das maiores armas que Satanás usa para nos intimidar é quando existe raiz de amargura no nosso coração, porque nós ignoramos os desígnios de Satanás, não acreditando na palavra de Deus. Por isso que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que conhecereis a verdade. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está trazendo revelação demais nessa hora. Gente, eu sinto a presença do Espírito, eu sinto que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está trazendo muita revelação aqui. E eu quero te falar para vocês, quando você não perdoa, você está resistindo ao próprio Deus e se sujeitando a Satanás. Nós somos mandadas a resistir o diabo e não se sujeitar a ele, mulheres. Nós somos chamadas a nos sujeitar ao próprio Deus, e nos sujeitar a Deus é quando nós obedecemos a palavra e somos libertas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, mulheres, eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. E o Espírito Santo de Deus vai trazer uma revelação ao teu coração. Nós conhecemos muito bem a história de Sansão. Conhecemos muito bem a história de Sansão. E na nossa mente terrena, na nossa sabedoria humana, aqui, na nossa carnalidade, quem derrubou Sansão? Quem derrubou Sansão? Eu sei que aí na sua mente vem Dalila. Mas eu quero te falar algo nessa manhã. Essa mente sua que veio Dalila não é uma mente espiritual. Essa mente ainda é uma mente carnal. Por isso que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, porque é apenas ela que nos liberta. E eu quero te mostrar que não existe Dalila apenas na vida de Sansão. Existe Dalila na minha vida. Existe Dalila na tua vida. E eu quero te mostrar algo essa manhã. Dalila, ela não vem como uma prostituta apenas. Dalila vem como um marido. Dalila vem como um filho. Dalila vem como uma mulher de Deus que prega. Dalila vem como uma melhor amiga. Ei, mulher, presta atenção que Deus quer te revelar qual é a Dalila que está te tirando do propósito. Qual é a Dalila que está te tirando do propósito? Deus quer te revelar essa manhã que existe uma Dalila te tirando do propósito, e você só está conseguindo enxergar a Dalila, mas você não está conseguindo enxergar o inimigo que está por detrás dessa Dalila. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus vai te revelar
Quem é o inimigo que está por trás dessa Dalila? Vai lá em Juízes 16. Juízes 16, versículos 23 e 24. Aqui, Sansão já tinha sido preso pelos filisteus. Aqui, Sansão já tinha revelado o segredo dele. Aqui, nesse momento, Sansão não era mais um libertador. Sabe por quê? Porque Satanás, ele vem com intimidação para derrubar os libertadores. Existem muitas mulheres aqui nessa manhã que vão ser libertas e elas vão ser libertadoras. E Deus vai te revelar qual é a Dalila que está te prendendo. A Dalila, ela não é carne. A Dalila, ela não é sangue. A Dalila é um principado, mulheres. A Dalila é um principado que está tentando nos puxar para trás. A Dalila é um principado que está tentando te tirar do alvo. A Dalila é um principado que está tentando fazer com que você perca a percepção que existe poder de Deus dentro de você, mulher. Mas presta atenção que o Senhor vai te revelar nessa manhã quem é a Dalila que está tentando te tirar, que está tentando te intimidar. Canta. Juízes 16, versículos 23 e 24 diz assim: Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem. E eles diziam: o nosso Deus Dagom nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. O nosso Deus Dagom entregou Sansão, o nosso inimigo, nas nossas mãos. E vendo o povo, eles louvavam a Dagom, eles louvavam ao seu Deus, eles louvavam o seu principado, eles louvavam a sua majestade. Aqui você vai ver, eles louvavam ao seu Deus com Deus minúscula, porque todas as vezes que a palavra de Deus se refere a Satanás, o Deus é com Deus minúsculo. O Deus é com Deus minúsculo, porque ele é abaixo do nosso Deus. Todas as vezes que você vê falando do Deus criador, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o Deus será com D maiúsculo, porque ele está acima de todo principado, ele está acima de toda Cantas. E aqui ele continua, porque diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Ei, mulheres, atrás de Dalila, uma simples mulher feita de carne, que Deus também desejava alcançar, porque Deus a amava, estava Dagom. Estava esse principado, estava essa potestade. E eu quero te falar algo nessa manhã. Você consegue enxergar? Você consegue enxergar a Dalila que Satanás tem usado na tua vida? Essa Dalila que também precisa ser alcançada? Essa Dalila que é simplesmente um ser humano nas mãos do Senhor, e Satanás está colocando os seus olhos apenas nela e não te fazendo enxergar o sangue de Jesus Cristo sobre a vida dela. Ah, mulheres, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está te revelando coisas do mais profundo da sua alma. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, ele está mudando a sua visão. Nesta manhã, você está tendo uma visão do alto, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, mas ela é contra principados, ela é contra potestades. Mulheres, nós somos mulheres ensinando mulheres. Nós estamos aqui toda semana estudando a palavra de Deus. E é claro o nosso crescimento. O nosso crescimento é claro. Como eu tenho recebido testemunho de milhares de mulheres falando o quanto que a palavra de Deus tem mudado a vida delas. Falando que não conseguem mais sair de casa sem entrar na presença do Abba. Falando que não consegue mais ficar sem fazer o devocional dela. Quantas e quantas mulheres estão sendo libertas e quanto nós estamos crescendo. O Mulheres Ensinando Mulheres está arrebanhando mulheres do mundo inteiro. E nós não estamos crescendo em obras, nós estamos crescendo de dentro para fora. Porque quando nós crescemos de dentro para fora, que nós vamos realizar as obras verdadeiras. Aquelas obras que não serão queimadas no final.
E diante disso, quando nós estamos crescendo, Satanás ele vem com mais força tentando nos intimidar. E é preciso discernir, amadas, as armas que ele usa. É preciso discernir as armas que Satanás usa para que nós possamos o quê? Resisti-las. Sabe, quando eu vejo uma das coisas que Satanás usa para me intimidar. Satanás usa isso para me intimidar. Mas o Senhor nessa manhã ainda me deu mais assim, sabe? Mais revelação, mais armas. Quando eu vejo mulheres sendo muito usadas, mulheres, porque nós temos tantas mulheres, amadas, temos tantas mulheres. E às vezes eu vejo tantas mulheres sendo tão usadas por Deus que eu me sinto tão pequenininha, e eu falo, meu Deus, o Senhor não precisa de mim. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês, isso é mentira. Mas Satanás usa essa mentira para tentar me intimidar. E sabe quando que essa mentira vem? Quando eu tô fraca, quando eu tô cansada, quando eu tô lidando com problemas dentro da minha casa, quando eu tô lidando com problemas na minha família. E ele vem falando assim para mim, ei, pra que você tá aí fazendo essa live? Pra que você tá escrevendo mais livro? Pra que você tá ensinando essa palavra? Essa é uma arma que Satanás usa para me intimidar. E nessa manhã o Senhor me disse, essa é a sua Dalila, e eu quero falar para vocês, e eu tenho resistido, mas não é fácil, queridas, não é fácil, eu tenho trazido coisas na minha memória que me dá esperança, sabe por quê, amadas? Porque eu não tive ninguém que marcou a minha geração. E muitas vezes Satanás vem ele falando, ei, você não vale nada, olha de onde você veio, você não foi criada, você fez tanta coisa errada antes de chegar aqui. Ei, olha, você passou por um segundo casamento, ei, você foi abusada, olha, você não tem valor, tem mulheres muito mais preciosas que você. Ele vem com isso. E ontem, quando eu estava fazendo essa palavra, ele veio com isso de novo ao meu coração. E eu virei para ele e falei assim, olha, Satanás, eu quero te lembrar de algo. Ainda que eu não tenha tido ninguém que marcou a minha geração, ainda que eu não tenha tido ninguém que me ensinou sobre Jesus, o Senhor me escolheu para marcar a geração de várias mulheres. E o Senhor me escolheu para ensinar sobre Jesus Cristo, porque um dia o Senhor me disse isso. Mulheres, deixa eu te falar uma coisa, não depende de onde você vem, mas depende para onde você vai. E deixa eu te falar uma coisa, o seu chamado é precioso e Satanás tenta nos intimidar a todo tempo, falando, meu Deus do céu, eu sou só uma dona de casa, eu não tenho valor, meu Deus do céu, eu sou só uma faxineira, eu não tenho valor. Deixa eu te falar uma coisa, eu também sou afrontada direto por isso, por quê? Porque o inimigo tenta nos humilhar, ele tenta nos desprezar, ele a todo tempo lança seta nas nossas mentes, lembrando das nossas fraquezas, mas nós precisamos entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mulheres. Aqui em Romanos 31:8, 31 a 34, diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mulher, quem será contra você se Deus é por você? Quem será contra você se Deus é por você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ei, mulheres, é Deus quem nos justifica. Quem vai nos condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. E Ele está à direita de Deus e Ele intercede por nós. Ah, queridas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu quero te fazer uma pergunta. A quem você está se sujeitando? A quem você está se sujeitando? Você está se sujeitando a Deus? Ou você está se sujeitando ao diabo? Eu quero falar para vocês, eu tenho lutado, amadas. Mas eu estou me sujeitando a Deus. Tem dias que eu não sinto nenhuma vontade de me sujeitar a Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para vocês. As pessoas acham que ter as coisas é suficiente.
Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ter as coisas não é suficiente. Eu falo isso pra vocês porque eu tenho tudo. Eu sou uma mulher que eu tenho tudo. Mas eu quero falar pra vocês, tudo não é o suficiente quando nós não temos o Senhor. Ei, escuta o meu exemplo, o meu testemunho. Eu tenho tudo, mas tudo não é suficiente quando nós temos o Senhor. O Senhor é o tudo, o Senhor é o nosso suficiente. É a graça dele que nos basta, é a presença dele que é nosso maior prazer. Não se iluda que quando você tiver as coisas, você vai ter tudo. O mundo, ele quer te dar tudo, sabe pra quê? Pra te deixar sem nada. O mundo quer te dar tudo para te deixar sem nada. Por isso não se iluda achando que se a sua condição financeira melhorar, você vai melhorar. Isso é uma mentira do inferno. Que Satanás fica te intimidando. Ei, se Deus te prosperar, você vai ser mais feliz. Mentira! Mentira! Porque tudo nesse mundo vai acabar. Apenas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. E essa palavra é Jesus. Eu quero te falar uma coisa. Se você tem Jesus, mulher, você tem tudo. Você tem tudo. Agora eu te pergunto, quem você está se sujeitando? Quem que você está se sujeitando? Quem está te intimidando? Aqui em Tiago 4, versículos 6 e 7 diz assim: antes, Deus dá maior graça. E ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ele dá maior graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mulheres, sujeitar a Deus é crer na palavra dele. Sujeitar a Deus é não abrir mão de crer naquilo que ele fala. Sujeitar a Deus é quando você não abre mão de crer em tudo aquilo que a palavra diz sobre você. E resistir a Satanás é você não dar crédito para aquilo com que ele te intimida. E muitas vezes, sabe como que ele te intimida? Te iludindo. E isso acontece quando? Aqui, ó, tudo acontece aqui na nossa mente. Tudo acontece aqui na nossa mente. Por isso que nós temos que todos os dias renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso que sem vida na palavra não existe vida espiritual, mulheres. Resistir, querida, deixa eu te falar uma coisa. Se você não resistir a Satanás, ele não sai. Ele não sai. Sabe o que é resistir, de acordo aqui com Aurélio? Resistir é opor resistência. É você não ceder. É você suportar sem alterar, sem causar nenhum dano a você. É você aguentar firme. É você sobreviver. Ei, mulher, resistir é sobreviver. Resistir é sobreviver. É se defender. Se defender com a armadura de Deus. Resistir é lutar. É lutar. Nós estamos aqui hoje nos munindo com ferramentas do alto, com conhecimento do alto. Mulheres, nós estamos em guerra. Não tenha dúvida disso. O mundo espiritual está pesado. O mundo espiritual está com uma batalha travada. Mas deixa eu te falar uma coisa. As nossas armas não são carnais. As nossas armas não são carnais. 2 Coríntios 10, versículos de 3 a 6 diz assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Aqui, ó, na mente. Anulando em nós sofismas. O que é sofisma? É mentira que Satanás tenta fazer com que elas sejam verdades na nossa mente. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aí sim, nós vamos estar prontas para punir toda desobediência, uma vez que nós for o quê? Obediente, submissa à palavra de Deus. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. Tem ferramentas que nós precisamos delas para lutar, mas tem ferramentas que nós precisamos entender que é Satanás que nos dá e nós precisamos nos livrar delas. Ferramentas que muitas vezes parecem ser inofensivas, mas não são inofensivas. Elas te destroem. Eu vou citar 2 ferramentas aqui. Vai lá em Apocalipse 21:8. Sabe 2 ferramentas que Satanás muitas vezes ele coloca nas nossas mãos e ele usa essas ferramentas para nos destruir? É timidez e incredulidade. Timidez
incredulidade, e eu vou acrescentar uma aqui, mentira. Mentira. Sabe aquela mentirinha? Se você é uma mulher que conta mentirinha, deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele é o pai da mentira. Toda vez que você mente, ainda que seja uma mentira pequenininha, você está agindo como ele. Ali naquele momento, você passa a não ser filha de Deus. Você é filha daquele que mente, porque Deus não mente. Jesus é o quê? É verdade. Jesus é a verdade. Aqui em Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amadas, timidez, incredulidade, mentira é comparado a homicídio, a fornicação, a feitiçaria, a idolatria. Por isso que eu falo com vocês, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você, mulher, talvez é uma mulher que Deus tem te mandado fazer um grupo com as suas amigas da rua. Talvez com as suas primas, e você tem sido tímida, você acha que não é o suficiente para isso, mas deixa eu te falar uma coisa, a timidez é um problema muito sério, porque ela impede as pessoas de serem usadas por Deus, e ela também impede você de sonhar e de cumprir os planos de Deus. Apocalipse 21:8 diz que os tímidos não farão parte do reino de Deus. Ei, mulher, eu tô falando coisa aqui pra você simples, mas não é simples, é ferramentas que Satanás, a gente acha que não tem problema, mas enquanto nós não conhecemos a verdade, nós não somos libertas. Amadas, a timidez, ela rouba o seu talento de ser desenvolvido, ela faz com que você se sinta uma pessoa incapacitada, uma pessoa covarde. Ei, mulher, você precisa vencer sua timidez em nome de Jesus Cristo. Sabe por que você é tímida? Porque você tem medo de passar vergonha. A pessoa tímida, ela tem medo de ser envergonhada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Certa vez Deus me ensinou: filha, é melhor você ser envergonhada diante de homens do que você envergonhar o meu nome. E quando você não usa as habilidades que Deus te deu, que Ele pagou caro para você ali naquela cruz, você envergonha o nome de Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra todo espírito de timidez na minha vida e na tua vida nesse momento. Não tem problema nós sermos envergonhadas, uma vez que nós não venhamos a envergonhar o nome de Jesus Cristo. E a vergonha do mundo é muito diferente da vergonha que vem do alto. Amadas, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos todas as ferramentas necessárias para destruir tudo que Satanás vem sobre nós, nos intimidando. Nós temos essas ferramentas dentro de nós e eu não tenho dúvida aqui no Mulheres Ensinando Mulheres que Deus tem o desejo de quê? De reavivar os nossos dons. Eu não tenho. O Senhor quer reavivar os nossos dons. Estamos num processo lindo de crescimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Deus está nos chamando para nos capacitar. Deus está nos chamando, mas a escolha de ir cabe a nós. Cabe a nós. E eu quero te falar uma coisa. Hoje nós estamos derrubando gigantes na nossa vida. Hoje nós estamos derrubando gigantes na nossa vida. E quando você derruba gigantes na sua vida, espiritualmente falando, você descobre que Deus quer te usar para suprir uma necessidade dele. Como assim, sério? Sim, você é uma mulher que pode suprir uma necessidade de Deus. E eu vou te mostrar isso aqui na palavra de Deus. Vamos voltar lá para o Velho Testamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Ana. Sobre a vida de Ana, mãe de Samuel, mulher de Eucana. Uma mulher que enfrentou uma intimidação terrível. Terrível, terrível, terrível. E uma mulher que supriu. Porque ela enfrentou uma intimidação terrível, ela supriu uma necessidade do próprio Deus. Primeiro, que Ana, ela era mulher de Eucana. Aqui você vê a história em 1 Samuel 1, do versículo de 1 a 8. E Eucana tinha 2 mulheres. Mas aqui fala que Ana, ela era estéril.
o Senhor a havia deixado estéril. Mulher, eu não sei qual a sua fraqueza, mas eu quero te falar uma coisa. Mesmo na sua fraqueza, não se intimide, porque a fraqueza muitas vezes vem do próprio Deus para nós. Sabe para quê? Para que nós possamos descobrir a força dele. A fraqueza não é para te derrubar, mulher, mas a fraqueza muitas vezes é permitida pelo Senhor para que você descubra que você não vai por você mesmo, mas você vai por ele. Não existe milagre uma vez que nós não reconhecemos a nossa fraqueza. O Senhor a havia deixado estéril. E Eucana tinha outra mulher que era Penina. E aqui fala assim, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A luta de Ana era contra Penina? Não. Penina era a Dalila na vida de Ana. Mas Ana não revidava. Ana não deixou essa mulher a irritar. Não deixou. Por quê? Porque Ana era uma mulher que enxergava além. Ah, queridas, a nossa luta não é contra peninas. Olha aí, mais uma penina. A nossa luta não é contra Penina, a nossa luta não é contra Dalila, a nossa luta é contra Satanás. É ele que se reveste, que vem usando essas pessoas para quê? Para nos irritar, para nos intimidar, para que a gente possa desistir dos sonhos de Deus e das promessas de Deus para nossa vida. E ali, quando eles subiram ali na casa do Senhor, lá no sacerdote, lá no templo, né? A Bíblia falava que Penina irritava a Ana. Irritava tanto que Ana chorava e não comia. Mas é lindo que Ana não revidava Penina. Não. Ana não revidava Penina. Eu creio que uma das coisas que Deus escolheu Ana para suprir a necessidade dele é porque Ana não enxergava Penina como inimiga dela. Ana não enxergava Penina contra alguém que era aquela que atrapalhava os sonhos dela. Quem impedia que os sonhos dela se realizassem ainda era o Senhor. E o que ela fazia? Ela chorava diante do Senhor. Ela ficava até sem comer. Ela ficava triste, mas ela não chorava diante de homens. Ela chorava diante do Senhor. Aí, sabe o que aconteceu? A intimidação na vida dessa mulher continuou. Ana, ela não foi intimidada apenas por Penina. Ana foi intimidada pelo seu próprio líder, Eli. Ei, mulher, você já foi intimidada pelo seu pastor? Você já foi intimidada pela sua líder, pela sua pastora? Mas a minha pastora não permite que eu desenvolva o meu ministério na igreja. Mas a minha pastora não permite que eu cresça na minha igreja. Ei, mulher, não é a sua pastora que não permite que você cresça na sua igreja. É o Senhor que não está permitindo esse crescimento na sua vida, enquanto você não olhar para a sua pastora, entender que ela é líder na sua vida. E Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de desordem. Não. A sua Penina não é a sua pastora. A sua Penina é Deus que muitas vezes ainda está te deixando porque você tem que resolver coisas dentro do seu interior para que você cresça ministerialmente falando. Porque tudo começa de dentro para fora. Hoje é dia de você entender quem é a sua Penina, quem é a sua Dalila. E ali, o próprio Eli, sacerdote, ele intimidou a Ana. Ana estava ali amargurada, chorando, fazendo um voto com o Senhor. Ela estava ali, ela e o próprio Deus. E o pastor dela, o sacerdote dela virou para ela e falou assim: ei, mulher, você está embriagada? Pelo amor de Deus, você tomou vinho aqui nesse lugar, você não pode fazer isso. Quantas e quantas vezes você já foi afrontada pela sua própria liderança? Quantas e quantas vezes você não está conseguindo enxergar além da sua liderança? Queridos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestades. E Ana ali, ela simplesmente se humilhou. Quando Eli falou que ela estava bêbada, ela ainda virou para ele e falou assim: não, meu Senhor. Ela era humilde, gente. Ana era humilde. E ela virou para ele e falou assim: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito mesmo. Quantas e quantas vezes nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza diante de homens e nós não temos humildade suficiente para isso? Quantas e quantas vezes nós precisamos pedir ajuda para pessoas que nós achamos que podem nos derrubar? Ninguém pode nos derrubar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus espera uma atitude de humilhação nossa para que Ele possa nos levantar.
Sim! E aqui Ana virou e falou assim: Senhor, eu não bebi nem vinho, nem bebida forte. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ah, Pai, por favor, Senhor, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. A humildade, ela precede a honra. E a soberba, ela precede a ruína. Satanás tem intimidado muitas e muitas mulheres ministerialmente, sabe por quê? Porque elas não querem reconhecer as falhas delas para pessoas que elas acham que vão derrubá-la. Mas eu quero te falar algo nessa manhã. Se humilhe embaixo da poderosa mão de Deus. E se humilhar embaixo da poderosa mão de Deus, muitas vezes é você se humilhar diante de autoridades que estão sobre você. Por que que Deus escolheu? Por que que Deus escolheu Ana para suprir uma necessidade dele? Porque Ana foi humilde. E sabe o que acontecia aqui nessa época? Elias já era um sacerdote que havia corrompido o coração. Ele já havia corrompido o coração, tanto ele como os filhos dele. Elias já não era mais um sacerdote que Deus podia contar. Mas não cabe a mim, não cabe a você lidar com esse tipo de sacerdócio. O sacerdócio que nós precisamos lidar é o sacerdócio do nosso coração. O resto Deus faz. O próprio Deus lidou com Elias. O próprio Deus lidou com Elias. Não foi Ana, não foi Eucana, foi o próprio Deus. E aqui nessa época não tinha mais um sacerdócio fiel. Não tinha mais um sacerdócio que procedia segundo o coração de Deus. E aqui em 1 Samuel 2, versículo 35, o próprio Deus virou e disse assim: então eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e segundo o que eu tenho na mente. Eu vou edificar-lhe uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. Amadas, Deus estava falando aqui de quem? De Samuel. Eu vou levantar um sacerdote que será fiel, que vai proceder segundo o meu coração e segundo a minha mente. E sabe quem que supriu essa necessidade de Deus? A própria Ana, quando ela fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ah, queridas, uma mulher estéril, uma mulher que sofria afrontas da sua rival, uma mulher que sofria afronta do seu sacerdote, do seu pastor, uma mulher totalmente fraca, chorona, que ficava sem comer, que não tinha nada versus nada, mas que sofreu tudo calada, porque essa mulher entendia que a luta dela não era contra carne, não era contra sangue. Uma mulher que não se deixou ser intimidada por Satanás, olhando para Penina e fazendo com Penina a mesma coisa que Penina fazia contra ela. Uma mulher que não deixou ser intimidada, meu Deus, falando mal do seu sacerdote. Uma mulher que não se deixou ser intimidada, falando mal da sua liderança. Xerecanta Zoriala Baixá. Essa mulher foi escolhida para suprir uma necessidade de Deus. Oh! Eu quero ser essa mulher, Senhor. Eu quero ser essa mulher, Senhor. Amadas, deixa eu falar algo para você nessa manhã. Nós não podemos nos deixar ser intimidada nesse tempo. Nós não podemos ir para Deus nesse tempo simplesmente por causa daquilo que Ele pode nos oferecer. Não! Nós precisamos ir para Deus para conhecê-lo. Nós precisamos ir para Deus entendendo que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades que não pode ver nenhuma raiz de amargura no nosso coração.
Ah, Senhor, nós não queremos ir para perto do Senhor, nem servir ao Senhor, Pai, por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas nós queremos te servir por aquilo que o Senhor é. Nós queremos que nessa manhã nós tenhamos a revelação no nosso coração que conhecer o Senhor é nossa maior riqueza. Conhecer o Senhor é ser como o Senhor, é imitar o Senhor. Oh, papaizinho, a tua palavra diz aqui em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. Não deixa a sabedoria te intimidar. Não deixa ser forte te intimidar. Não deixa as riquezas desse mundo te intimidar. Sabe por quê? Porque elas podem te tirar do caminho. Elas podem te tirar do caminho. Não se glorie em nenhuma dessas coisas nessa manhã. Mas se você tem que se alegrar nessa manhã, você pode se alegrar por conhecer a Deus. Porque tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos está nele. Está nele. Eu quero orar com vocês. Eu quero falar uma coisa para você, que a partir de hoje você pode parar de lutar. Você pode simplesmente se entregar. Amadas, estamos passando um tempo onde o Senhor está nos moendo. O Senhor está nos moendo. O Senhor está nos moendo. Porque nós perdemos o foco, estamos buscando sabedoria para nós mesmas. Estamos buscando força em nós mesmas. Estamos buscando riquezas. E o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos moendo, falando, vocês precisam voltar a se alegrar com a minha presença. Ei, mulher, enquanto Deus está moendo, significa que está tudo maravilhoso. Eu quero te convidar nessa manhã a se render ao Senhor. Eu quero te convidar essa manhã a não revidar diante de homens, culpando homens diante daquilo que você está passando. Mas eu quero te falar que o Senhor não perdeu o controle. Eu quero te falar nessa manhã que se nós estamos sendo moídas é porque ainda existe um oleiro capaz de nos refazer novamente. E Ele vai nos refazer. Ele vai nos refazer. Por isso, entregue-se, viva contente e grata com aquilo que você tem. E pare de ficar infeliz com aquilo que você não tem, porque nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Rorecantas oriarabaxá. Pai, obrigada, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos nessa manhã reconhecer, Pai, todo espírito de intimidação que tem vindo sobre nós, Pai. Senhor, nós queremos reconhecer nessa manhã, Pai, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. É contra os dominadores deste mundo tenebroso que está tentando construir fortalezas na nossa mente para que a gente deixe de confiar no Senhor, para que a gente deixe de humilhar diante do Senhor. Mas, Senhor, nessa manhã nós queremos resistir a Satanás e nós queremos nos sujeitar ao Senhor. Nós queremos te pedir perdão, que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo tirar de dentro de nós toda raiz de amargura do nosso coração. Que se existir alguma pessoa que nós precisamos pedir perdão, que nós possamos pedir. Que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser como Ana. Que nós não venhamos a revidar, mas que nós possamos entregar tudo ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que faz justiça por nós. E cabe a nós amar. Senhor, muda os nossos olhos essa manhã, que nós possamos enxergar as pessoas com sangue de Jesus Cristo sobre elas, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que como um dia, Pai, o Senhor me levou ali, Deus, para pedir, para perdoar, Pai, aquele homem que me abusou, Pai.
E eu consegui ver, Deus, a misericórdia do Senhor na vida dele, Pai. Que o Senhor adentre cada coração aqui que precisa liberar perdão, Pai. Para que nós possamos sair aqui desse momento, Senhor, sem nenhuma raiz de amargura no nosso coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos sair daqui sem nenhuma raiz de amargura no nosso coração. Para que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não possamos ser revestidas, Deus, de uma armadura espiritual e lá dentro tá sujo, tá fedendo, tá como sepulcro caiado, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos nos entregar ao Senhor essa manhã. E nós queremos te pedir que nós queremos ser mulheres, Pai, que supram a necessidade do Senhor. Porque, Deus, se nós temos que se gloriar em alguma coisa, não é de ter riqueza, não é de ter sabedoria, não é de ser mulheres fortes. Se nós temos que gloriar em alguma coisa, que nós possamos nos gloriar em conhecer o Senhor, Pai. Ah, Senhor, completa essa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. É o que nós te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amadas, essa palavra, nossa, eu tô bamba aqui, gente, bamba. Ai, Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, me faça de novo, eu quero ser, um vaso novo. Que você seja esse vaso novo em nome de Jesus. E a Miriam, gente, ela está liberando o resumo dessa palavra ali nos nossos grupos de WhatsApp, ali no Telegram, na parte da tarde eu sempre coloco. Eu mando ali, eu vou postar ela no YouTube para que você possa abençoar outras vidas com essa palavra. Ah, queridas, me ajude a ensinar outras mulheres, você pode fazer isso. Se você ainda não está nos nossos grupos, eu acho que o link ali da bio, o grupo tá cheio, mas eu vou postar nos stories. Eu vou postar ali nos stories o link dos grupos de WhatsApp, porque temos alguns grupos vazios, mas será só nos stories, e o link do Telegram. O link do Telegram, ele está ali na bio do Instagram, que você pode entrar, que você pode receber essa palavra, que você pode receber o resumo dela. Quem não está no grupo, é só ir lá e entrar, e na parte da tarde você vai receber. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.